Fala aí, radizeiro e radizeira, tudo bom com vocês? Hoje estamos começando uma nova websérie aqui no nosso canal. Essa série vai ser um pouquinho longa, tá? Porque nós vamos abordar bastante coisa. É um tema que tem muita abrangência e devido aos comentários na comunidade, eu vi muita necessidade, eu vi muita gente nova chegando no Delphi, isso é muito bom. E muita gente querendo material para iniciante, material para começar a aprender e tal e tudo mais. Material para orientação ao objeto, eu vi pouco material para iniciante. Você vê bastante coisa já complexa, o pessoal abordando alguns temas que para quem está começando assusta, né? O cara, caramba, o que é isso? O cara acaba às vezes se perdendo, acaba não dando continuidade naquele estudo por causa da dificuldade ou da forma, da linguagem como é abordado aquilo dali. Então eu resolvi começar uma websérie sobre orientação ao objeto para iniciantes, tá? A gente vai começar realmente do zero e abordar todos os principais aspectos aí que envolvam a orientação ao objeto. Lembrando, né, é para iniciantes, tá bom? Então se você já está trabalhando com Delphi há algum tempo e tal, com certeza tudo que eu vou mostrar aqui você já viu, você já conhece, tá bom? Mas é legal, a gente vai mostrando uma dicasinha ou outra aqui, talvez você possa pegar alguma coisinha aí que você deixou escapar despercebido aí durante seus estudos, tá bom? Antes de começarmos, só ressaltando com vocês aqui as nossas redes sociais, minha página aqui no Facebook, é o facebook.com/bittencourttulio, tá? Onde eu posto aqui todas as novidades, todas as aulas, todos os artigos, né? Meu site é o zabu.com.br, Zabu com 2 U's, tá? /Zabulabs, onde você tem aqui toda a informação de cursos, e-books, artigos e tudo mais. E o nosso canal no YouTube, se você está nos vendo, é bem provável que você esteja nele. Se você está, se inscreve aí no canal, deixa o seu curtir aí no vídeo, tá bom? Então vamos começar aí. Vamos lá, então vamos abrir aqui o nosso Delphi. Nós vamos mostrar uma orientação a objeto para iniciantes. Então, o que é a orientação a objeto, quais são os principais conceitos. Eu não vou me apegar muito à parte teórica não, até porque eu sei que o que você quer é colocar a mão na massa e já ver acontecendo, tá? Eu faço sempre, procuro ter minhas aulas bem práticas, porque eu sou assim, se começar muita teoria, eu acabo desanimando, acabo largando para lá. Né? Então eu gosto de pegar, colocar a mão na prática, já ver acontecer ali, e dali eu vou me aprofundando e vou estudando cada vez mais. A teoria é muito importante, né? Mas a gente sabe como que no começo, se a gente só ficar na teoria, acaba se tornando maçante e acaba nos desestimulando. Né? Então, para a gente começar, cara, orientação ao objeto tem... Deixa eu abrir aqui um projetinho novo e a gente vai rabiscando aqui por dentro do projeto mesmo. Eu não preparei nenhum slide, nada para isso não. Vamos aqui criar um novo projeto Delphi, tá? Você está começando agora no Delphi, criar um projeto aqui, abrir um form, você já sabe, né? Pelo menos vou assumir isso daí. Então vamos lá. Orientação ao objeto, cara, ela tem... Vamos colocar aqui fora aqui. Vou colocar aqui só para a gente bater um papo aqui. Então, a orientação ao objeto, ela tem 4 principais conceitos, né? Deixa eu botar aqui, principais conceitos, que são abstração, tá? Nós vamos discutir cada um deles, tá? Herança, encapsulamento, isso, e o polimorfismo, cara, não se assuste, tá? Com esses nomes difíceis, com essas coisas mais complexas aí, esses nomes que você nunca ouviu falar antes, não se assuste com isso, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças, não, tá? E tem alguns conceitos avançados também que você tem aí dentro do Delphi, que a gente pode atribuir isso daí, que a gente vai ver depois, que é herança de formulário, validação de regras de negócio, trabalhar com interface e tudo mais, tá bom? Então, cara, esses 4 principais conceitos são o que faz uma linguagem dizer que é uma linguagem orientada a objeto. Ela tem que atender esses 4 principais conceitos: abstração, herança, encapsulamento e polimorfismo. Se ela atender esses 4, ou se ela deixar um de fora, ela já não é uma linguagem 100% orientada a objeto, tá bom? Então ela tem que atender esses 4. O Delphi atende a esses 4, tá? O que é a abstração, né? Que nós vamos começar a ver aí primeiro. Né? A abstração vamos dizer assim, ela permite, é uma linguagem, né, que ela permite... Quando você tem a abstração dentro do conceito de orientação a objeto, é porque ele permite você abstrair, né? Você tirar ali do objeto do mundo real e trazer isso para dentro da sua linguagem de programação.
né? E é o que nós vamos fazer aqui, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó, vamos lá, vou criar uma nova unit. Olha só, você está começando agora, então a gente vai criar uma nova unit aqui. É simplesmente um arquivo, tá? Que a gente vai usar ele para organizar o nosso código, para ficar tudo bonitinho, para a gente poder reutilizar isso daí. Porque a orientação objeto, ela está aí justamente para isso, para poder facilitar para a gente estar reutilizando o nosso código sem precisar ficar reescrevendo. Tá? Isso daí é uma das grandes vantagens de se trabalhar orientado ao objeto e não de forma procedural. Tá bom? Vamos ver aqui, ó, vou criar uma nova unit, vou salvar aqui, deixa eu só fazer o seguinte, eu vou salvar esse projeto aqui na minha pastinha do GitHub para disponibilizar isso aqui para vocês, tá bom, pessoal? Isso aqui é mais um bate-papo, a gente vai batendo papo, a gente vai mostrando algumas coisas, alguns conceitos. Vou botar aqui OOP em Delphi para iniciantes. Beleza, vamos lá. Então eu vou ter aqui vou deixar essa nomenclatura mesmo do Delphi aí. A gente vai criando aqui pronto, vou salvar o projeto aqui, pronto, ok? Depois eu disponibilizo para vocês lá no Git, tá bom? Então aqui, eu criei uma nova unit aqui no Delphi, e essa unit ela não tem nada ainda, não tem nenhuma classe, não tem nada. Então o conceito de orientação a objeto, a primeira coisa que a gente pode pegar aqui dentro do Delphi é a criação das classes, tá? E essas classes, elas servem para a gente poder estar abstraindo esses objetos para dentro da linguagem de programação. Vamos pegar aqui, ó, como que a gente cria uma classe aqui no Delphi, tá bom? Então vamos lá, a gente vai definir aqui um type, tá? E vamos dar um nome a essa classe. Eu vou botar aqui, por exemplo, uma classe de tPessoa, tá? Igual a class. Pronto, feito isso, o Delphi já criou uma estrutura de uma classe para a gente. Túlio, por que esse T? Esse T é para definir o tipo, né? Ele não é obrigatório, eu poderia ter só aqui pessoa, mas a gente coloca o T por convenção dentro do Delphi, tá bom? Então, procure manter isso aí, porque é legal manter uma organização dentro do seu código. Quando eu defino aqui esse igual a class, eu estou definindo o tipo dele. Então, eu estou criando uma classe, e quando eu passo apenas class, eu estou dizendo que ele está herdando isso daí do teu object, né, que é uma classe ancestral do Delphi. Mais para frente nós vamos ver outros conceitos aí para a gente poder estar herdando uma classe da outra e tudo mais, mas nessa primeira aula eu quero só mostrar para você como você cria uma classe, como você já atribui um valor a essa classe, como você já trabalha com ela dentro do Delphi e como você traz isso para a tela, de forma bem simples, bem rápida, bem prática, tá? Para não confundir demais a sua cabeça. Nós estamos, por exemplo, cada um daqueles conceitos lá, eu vou esmiuçar eles para vocês. Mas, a princípio, eu quero só que você veja qual é uma estrutura de uma classe, para você já começar a imaginar como seria aí essa questão de orientação a objeto, como aplicar isso dentro dos seus projetinhos, o que você está começando a aprender, o que você está começando a estudar no Delphi, tá bom? Então, eu criei uma classe de pessoa. Porque aí a classe, ela tem, ó, algumas definições aqui, nós podemos colocar aqui, que é o que? Eu vou mostrar isso aqui para frente com bastante calma. Mas nós atribuímos aqui variáveis privadas, através dessa declaração private, e também públicas, tá? Através da declaração public. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vão ter, vamos dizer assim, elementos dentro dessa classe, que eles serão visíveis a outras classes vão poder ver isso, e vão ter elementos ali que ninguém mais vai poder ver isso, a não ser a nossa própria classe, tá? Então vou botar assim, ó, vamos dizer que nessa minha tPessoa, eu vou criar dois métodos aqui, eu vou criar um público chamado de nome, e ele vai ser do tipo string, tá? E vou criar aqui, ó, uma outra variável, né, método não, uma variável com idade, que é do tipo inteiro, tá? Então, beleza, ó, eu tenho duas. Ó, eu vou compilar aqui, ó, ok, tudo certinho. Então, eu tenho duas variáveis aqui dentro dessa minha classe, tá? Então, eu criei uma classe pessoa e abstraí da pessoa, toda pessoa tem um nome e tem uma idade, tá bom? Então, nós definimos isso aqui. Agora, vamos no nosso projeto aqui do Delphi. Olha só, opa, apertei o botão errado aqui, volta aqui. Nosso projeto do Delphi, nós vamos colocar um botãozinho aqui, ó, prontinho, só para a gente ver essa mágica acontecendo aqui. Então, nesse botãozinho aqui, o
que nós vamos fazer? Nós primeiro temos que declarar aquela unit. Nós temos aqui, ó, você pode ver que aqui não tem referência nenhuma à nossa unit 4 aqui, tá bom? Que é onde tem a nossa classe tPessoa. Então, se eu fizer isso aqui, ó, deixa eu criar uma variável aqui chamada de pessoa, ó, 2 pontos. Se eu fizer isso aqui tPessoa, TP, eu não consigo enxergar a minha classe tPessoa, porque eu não dei uma uses, né, daquela unit. Então, eu vou apertar aqui Alt F11, ó, e vou trazer essa unit, vou declarar ela, ó, você vê que ela está declarada aqui agora, dentro das uses. Tá? Agora, se eu fizer isso aqui, ó, se eu vim aqui tPessoa, 2 pontos, TP e apertar o Ctrl barra de espaço, eu já enxergo a minha classe tPessoa. Bom, pessoal? Prontinho. Então, estou enxergando ela aqui. Então, pessoal, toda classe, toda vez que a gente for usar uma classe, a gente tem que chamar os métodos, tanto os construtores quanto os destruidores. O que eles fazem? Eles constroem uma instância para aquela classe, para aquela variável específica, e o destruidor lá, ele simplesmente, o destroyer lá, ele limpa essa instância que foi criada. Tá bom? Então, é o que nós vamos fazer aqui com a nossa classe pessoa. Olha só, pessoa, 2 pontos, igual, recebe tPessoa, ponto, create. Tá? Esse create já vem lá da classe tObject, tá? Que é a nossa classe, como eu disse aqui, ó, quando você não especifica mais nada aqui além disso, ele já herda da classe tObject, tá bom? Então, feito isso daqui, eu já criei, já instanciei a minha classe, então já posso começar a trabalhar com ela. A gente costuma sempre usar um método tryFinale, que é o que? Aqui eu criei, aqui eu vou implementar o que eu quiser implementar, e sempre que terminar essa implementação, ele vai entrar aqui no finale. E quando ele entrar aqui no finale, a gente chama um pessoa.free, que ele vai destruir esse objeto da memória, tá bom? Então, estamos aqui com uma estrutura para se trabalhar com essa nossa classe, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos atribuir um valor aqui. Mas lembra, olha só, nós criamos aqui uma variável privada e uma variável pública, né? Baseado nisso daqui, nós estamos chamando ela aqui numa outra unit, numa outra classe, a classe tform3 está chamando a minha tPessoa. Então, ele vai respeitar e vai fazer o quê? O que nós colocarmos ali como privado, olha só, nós não temos acesso a ele. Nós temos acesso a diversos outros métodos, tá vendo? Que estão vindo lá do tObject, e também ao nome que nós criamos. Mas por que o nome aparece aqui? Porque o nome está como público, tá bom? Então, ó, pessoa.nome recebe quem? Ele vai receber o nome aqui, ó, Túlio. Tá ok? E agora eu vou dar um show message. Vamos lá. Em pessoa.nome. Beleza. Feito isso aqui, ou seja, eu estou criando a minha classe, instanciando ela, estou atribuindo o valor à variável nome da minha classe pessoa, e estou jogando essa variável para a tela, para a gente ver se funcionou. Vamos ver aqui, ó. Prontinho aqui, ó. Túlio, tá ok? Então, já foi definido, já foi criado, já foi instanciado, né? Já foi atribuído o valor e já foi capturado esse valor, já foi trago de volta aqui para a tela, e aqui nós destruímos ele, tá bom? Então, esse é um conceito bem básico, é uma coisa bem simples mesmo, essa primeira aula. Para você que realmente não tem não viu ainda esse mundo orientado a objeto, está começando agora, não estava acostumado a trabalhar com isso, então você pode abstrair, né, as coisas do mundo real, trazendo para dentro do Delphi para você modelar isso daí. Isso daí vai te dar uma facilidade muito grande quando o seu projeto começar a crescer. Nós vamos estar vendo isso aqui mais para frente. Isso aqui foi só para apresentar para vocês, de forma bem básica, a estrutura da classe, o que é uma variável privada, o que é uma variável pública, tá ok? Então, nas próximas aulas, nós vamos começar a ir mais a fundo e cada vez indo um pouquinho mais a fundo aí nesse conceito de orientação a objeto no Delphi. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula.